Te atualizo também sobre Scarpa, jogador do Atlético que tem negociações com o São Paulo. Já o São Paulo luta contra uma maldição do segundo tempo. Tem o São Paulo recusando proposta da Europa. Para completar, Paul Pogba sendo oferecido para clubes brasileiros. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Gustavo Scarpa pode mesmo se mudar para o São Paulo. Entre Scarpa e São Paulo, tudo certo. Falta o mais difícil, um acordo entre Tricolor e Galo, que nem parece ser tão complicado assim. O Atlético já percebeu que o Scarpa não tem o mercado que se imaginava. As poucas sondagens que apareceram não interessaram ao jogador. A ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo até dezembro sem custos. São Paulo assume 100% dos salários do atleta. O Scarpa ganha hoje R$ 1.200.000 por mês. O que o São Paulo e o Atlético vão discutir nas próximas horas é a condição para uma compra em definitivo. O Scarpa vai por empréstimo, mas quais seriam as metas que obrigariam o São Paulo a comprar o jogador de 32 anos de idade? E qual seria o valor dessa compra? Com a lembrança de que o Atlético o comprou do Nottingham Forest por 5 milhões de euros hoje. Diante da fase ruim do Scarpa, é inimaginável que esse valor seja alcançado. Talvez 3 milhões de euros, 3 milhões e meio, no máximo 4 milhões de euros. Tudo isso vai ser debatido nas próximas horas. Repito, o Scarpa quer se mudar para o São Paulo e vai fazer força para que esse negócio aconteça. O Galo precisa economizar o dinheiro e esse 1.200.000 por mês até dezembro certamente ajuda. O fato de o Scarpa ter só 10 partidas no Campeonato Brasileiro também lhe permite atuar por um rival na Série A. Só para completar o noticiário do Tricolor, registrar que o Ajax tem interesse em TT, atacante formado na base do São Paulo. A ideia do time holandês é contratá-lo por empréstimo a um custo de 500 mil euros. Empréstimo de um ano com obrigação de compra de 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Vamos lá, ó, só para falar um pouquinho sobre Alanzinho. O Radar da Bola, que é uma página aqui nas redes sociais, foi quem publicou que o São Paulo havia reaberto as negociações com o Alanzinho. Aí o Daniel Perrone repercutiu essa informação, e agora já tem gente cravando que o Daniel Perrone deu a informação. Eu não tenho essa informação de que o Alanzinho tem o mesmo empresário do Domingos Duarte. O que eu posso contar para vocês é que é a minha fonte do São Paulo, com quem conversei ontem, vou até ler o que a pessoa falou, quer ver? Ó? Eu mandei assim, ó, tem alguma coisa de verdade nessa história? Da minha parte, nada sobre Alanzinho, tá? Então essa pessoa aqui tem papel importante dentro do departamento de futebol do São Paulo, descartando qualquer negociação. Acho que se o São Paulo quisesse contratar o Alanzinho, já teria avançado nessa operação. Jogador revelado na base do Palmeiras, que foi de graça para o futebol português e jogou as últimas 3 temporadas e meia no Moreirense. Christian Barletta, no São Paulo. Será que é verdade mesmo? Onde é que você leu? Eu não tinha ouvido sobre Barletta no São Paulo. Vamos ver se alguém já publicou alguma coisa. Barletta, vocês lembram, né? Jogador que passou pelo Corinthians, pelo São Bernardo. Barletta tem lesão confirmada no posterior da coxa e vira desfalque no Sport. Notícia de 15 de agosto. Barletta critica a comemoração. Porque assim, ó, após passar por ressonância magnética na manhã desse sábado, foi detectada uma lesão no posterior. Porque assim, se houver a necessidade de investimento do jogador, não há a mínima chance de o São Paulo contratar. O São Paulo hoje não tem grana para fazer investimento, tá? E o Barletta tem papel importante no esporte. Estou até pegando os números dele. Esquece, 34 jogos, 12 gols, 7 assistências. O esporte nunca vai liberá-lo sem compensação financeira. Não boto muita fé não, tá, Rosa? Não sei onde é que você viu. Egito Zé Nicola, sobre as eleições do São Paulo, quais as novidades? Egito, tudo se encaminhando para que a gente tenha só 2 candidatos. Pela situação Henri Massis, pela oposição Marcelo Portugal Gouveia Filho. O Marcelinho, como ele é conhecido, inclusive já contratou uma equipe de assessoria de imprensa. Ele vai ser representado pela agência Liga, que é do Juca Pacheco, que foi durante muito tempo o diretor de comunicação do São Paulo. Tomás Martins, ESPN deu que o São Paulo tem interesse no Alan. Não foi bem isso, Tomás. Cheguei a ler a matéria, a ESPN diz que é um dos nomes que estão sendo avaliados, que foi sugerido, que é o mesmo empresário do Domingos Duarte, que os caras estão vendo as possibilidades, tá bom? A minha informação de uma fonte no São Paulo é outra, respeito à apuração de todo mundo. O Guedes SP Clube da Fé, Nicola, boa noite. Alanzinho está acertado com o São Paulo? A informação que eu tenho é diferente. O R. Rocha, boa noite, Nicola. Alguma chance de Echeverri chegar para o Bahia? Cara, é difícil checar essas coisas, cara, porque
a verdade é que a gente tenta mandar mensagem pro Cadu Santoro e ele não responde, cara. Essa é uma grande dificuldade. O Bahia monitorou e tentou aproximações por empréstimo do jovem chamado de El Diablito, assim como outros clubes sul-americanos e europeus. Posição do Manchester City. O grupo prefere manter o atleta no futebol europeu para o seu desenvolvimento ou avaliação técnica. O jogador de 20 anos passou por clubes como Girona e Bayer Leverkusen, mantendo forte resistência a um retorno precoce ao futebol sul-americano. O JVR Souza, Alanzinho oferecido ao São Paulo. Hernan disse que hoje procede. Cara, que ele é oferecido, ele foi oferecido há mais de um mês, cara. Ele tá tentando cavar uma vaga no São Paulo há mais de um mês. Ele tá desempregado desde 30 de junho, quando acabou o contrato dele no Moreirense. A questão é, o São Paulo quer contratar o Alanzinho? A informação que eu tenho é de que não. Alanzinho no São Paulo é verdade, vi na ESPN hoje, vi aí, Nicola. Vamos lá, vou mandar mensagem para mais uma fonte no São Paulo. A de ontem assegurou que foi oferecido, mas não interessa. O que eu vejo desse Alanzinho é que tem muita gente forçando a barra para que aconteça, tá? Vamos mandar aqui, ó. Quer ver, ó? O Vladimir Inácio. Boa noite, Nicola. O São Paulo está querendo comprar um atacante de 39 anos. Já tem muito jogador com mais de 30, assim não dá. Vladimir, bora explicar essa história do Vardy. O Vardy é um atacante que fez muito sucesso no Leicester em 2016, 10 anos atrás. Foi até artilheiro da Premier League, num dos títulos mais inesperados da história do futebol mundial. Só que o Vardy, aos 39 anos de idade, desempregado depois de cair com um time na Itália, foi oferecido ao São Paulo. Isso aconteceu antes da renovação do Caleri. Com a renovação do Caleri, o São Paulo descartou contratar o Vardy, até porque precisaria gastar mais de R$1 milhão por mês, tá bom? E qual é a verdade que o Kitmaster ofereceu 73 milhões ao São Paulo pelas maquininhas, além dos 140 milhões. Deve ser Ticketmaster, né? Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é de que o pacote fechado pelo São Paulo com a Ticketmaster prevê 250 milhões de reais em 5 anos. E o São Paulo tenta antecipar 110 milhões de reais desse acordo, além de 30 milhões de reais da cessão de um camarote por 5 anos. Não teve nada. Nicola, o São Paulo já pagou os jogadores? Você pode ver, vou checar essa história, tá? São Paulo tinha... O transferban foi pago. Tanto que o São Paulo conseguiu a inscrição do Domingos Duarte e do... Quem que era o outro? Do Iago Borducci. Vou tentar checar se houve pagamento da imagem atrasada. O João Wellington. Boa noite, Nicola. É verdade que o São Paulo está fechando com um centroavante alemão de 39 anos? Esqueci o nome agora. Prefiro... Não, João, se você está falando do Jamie Vardy, ele é inglês. E não vai fechar. A informação que a gente tem é de que ele foi oferecido, mas foi considerado muito caro, tá bom? Lucas Rocha, Nicola, você viu que a CBF admitiu o erro do jogo? Sim, pênalti do Keno no Caleri. É que agora também, né? Nicola, tenta trazer o Marcelinho Portugal Gouveia no seu canal. Vamos trazer um pouco mais perto da eleição. A gente vai convidar os dois candidatos à presidência do São Paulo para explicarem o que eles pensam, tá? O Egito Zen, Nicola, na sua opinião, como o São Paulo, campeão de tudo nos anos 2000, conseguiu chegar ao fundo do poço? Egito, são uma série de motivos, né? Entre eles, péssimas administrações de maneira seguida. São Paulo vem uma sequência muito ruim de presidentes, um atrás do outro. Os caras pensando muito mais neles do que propriamente na instituição. E o São Paulo, que era apontado como modelo, como exemplo, São Paulo está se transformando em tudo menos exemplo e modelo, né? Até o Refis, que garantiu reforços ao São Paulo em outros tempos, era alvo de super críticas. Agora, a coisa no Refis até deu uma bela melhorada. São Paulo conseguiu fazer um investimento bacana e a coisa melhorou. Mas a verdade é que o São Paulo, se não virar SAF, é assim, ó, São Paulo, Corinthians, Santos, Grêmio, Internacional, o Fluminense. O Fluminense ainda consegue ser uma exceção, né? Porque mesmo sem ter virado SAF, o Fluminense ainda é competitivo. Mas esses primeiros que eu citei, cara, se não virarem SAF, eles vão ficar cada vez mais distantes dos outros. Esse é o grande ponto. Então, ou virar SAF agora... E assim, ó, eu ouvi já de dirigentes do São Paulo e do Corinthians, nos dois há eleição no fim do ano. O raciocínio era mais ou menos assim, ó, ou o São Paulo e o Corinthians acertam com o presidente agora e escolhem alguém muito bom, ou eles vão precisar radicalizar, eles vão precisar partir para o caminho da SAF, não vai mais ter volta, tá? O Lucas Rocha, Nicola, eu participo de um grupo de São Paulinos e apanho sozinho sobre SAF.
Já te respondendo sobre Alanzinho, ainda não. Já visualizou, mas não respondeu. Cara, quem é contra a SAF no São Paulo deve estar pensando só no bem-estar pessoal. Meu amigo, Nicola, o São Paulo precisa de um presidente igual o Paulo Nobre fez no Palmeiras. Essa vai ser a busca do São Paulo e do Corinthians, né? Por presidentes que tenham essa característica. O São Paulo luta contra uma maldição, a maldição do segundo tempo. Em partes, essa maldição parece ter sido quebrada. É que na terça-feira, na classificação contra o Bolívar, o São Paulo vence o primeiro tempo contra o time boliviano, chega a tomar o gol do empate e depois marca mais 2 vezes, ou seja, também venceu no segundo tempo. Mas a sequência do tricolor era horrorosa na etapa final. Bora aos números. Antes desse jogo, São Paulo havia vencido o Coritiba por 1-0 no primeiro tempo em casa e tomou um empate no segundo tempo. Contra o Bolívar na altitude, vitória do São Paulo por 1-0 no primeiro tempo, derrota por 1-0 no segundo tempo, placar de empate, assim como o Coxa. Jogo contra o Grêmio, vitória do São Paulo por 1-0 no primeiro tempo e derrota por 2-0 no segundo tempo, o que determinou a perda dos 3 pontos diante do tricolor gaúcho. Situação idêntica do confronto entre São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo até vence o CAP por 1-0 no primeiro tempo, vem o segundo tempo, 2 gols sofridos e a derrota de virada. As exceções dessa sequência foram justamente o jogo do Bolívar que eu já citei e também um empate 1-1 contra o Flamengo, que não teve gols no primeiro tempo, e empate na etapa final. Você tem alguma explicação para essa sequência maluca do São Paulo super bem na etapa inicial e deixando a desejar na etapa final? A percepção de meio que a distância é de que falta um pouquinho de capacidade física. E aí também aquela questão psicológica, de tomar o primeiro gol e a coisa se desgovernar. Mas é um São Paulo que até tem dentro de campo qualidade, embora falte um pouquinho de elenco. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar a respeito dessa sequência curiosa de resultados ótimos no primeiro tempo e péssimos na etapa final. E o São Paulo recusou proposta da Europa. O Westerlo, da Bélgica, tentou a contratação do meio-atacante Pedro Ferreira, jogador de 19 anos de idade, formado na base do São Paulo e que tem jogado de vez em quando pela equipe principal. São 8 partidas no time de cima, na atual temporada, ainda sem gol e com uma assistência pelo Sub-20, 15 jogos, 2 gols e 5 assistências. São Paulo decidiu recusar a proposta do Westerlo por considerar cifras extremamente baixas, os números ainda não foram divulgados. São Paulo precisa de dinheiro, está de olho em alguma grande venda, mas entendia que se vendesse o Pedro Ferreira por tais números, faria um dos piores negócios dos últimos tempos. E olha que o São Paulo tem vendido um monte de jogador a baixíssimo custo. Chama atenção também a dificuldade do tricolor em vender atletas. Existe a necessidade de pelo menos uma grande venda. E Marcos Antônio e Bobadilha, que pareciam ser as bolas da vez, não foram nem sequer cobiçadas por clubes da Europa nessa janela de transferências. Diante disso, dá para imaginar uma temporada de números extremamente negativos do ponto de vista financeiro, a menos que o São Paulo consiga valorizar algum atleta daqui até dezembro e fazer essa venda antes da virada da temporada. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: qual hoje é o jogador mais valioso do elenco, aquele que pode render uma grande venda? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Paul Pogba caberia no seu time do coração. Dá para contar que a ex-estrela do futebol francês tem sido sugerida para times brasileiros. E isso só acontece porque a fase dele na carreira é das piores. Pogba, que havia jogado 2 partidas na temporada 23-24, passou um longo período inativo também por conta de um doping pesado, até que ele volta para disputar 6 partidas pelo Mônaco. O Mônaco decidiu rescindir seu contrato com 1 ano de antecedência diante da péssima performance do atleta e de uma série de lesões. Ele inclusive está machucado nesse momento, tem uma lesão no músculo posterior da coxa e vai precisar de mais 8 semanas de recuperação. Sem mercado no futebol europeu, Pogba pediu para que seus representantes encontrassem opções em mercados alternativos. Até por isso, o Pogba tem sido oferecido para clubes do Brasil, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Nos tempos de Mônaco, seu salário era de R$1.900.000 por mês. No Brasil, até agora, não há nenhum clube brasileiro muito empolgado. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Pogba, com todo o talento que já mostrou há bastante tempo, mas com essas dificuldades físicas e problemas extracampo, ainda seria uma solução para o seu time do coração? Já uso o espaço para comentário
para responder ao tema, beleza? Salve, salve, rapaziada tricolor, mais um vídeo aqui no canal com informações com o canal do Nicola, trazendo aí as notícias do São Paulo, te mantendo sempre muito atualizado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Noticiário SPFC. Fortalece com like, se inscreva no canal, deixe nos comentários a sua opinião, porque todos os dias temos o compromisso de trazer notícias do tricolor paulista para você aí de casa, fechou? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.